Da primeira vez que eu fiz faculdade, eu fiz numa universidade pública, só que eu peguei 4 greves e se juntar o tempo de greve que eu peguei, deve ter dado 1 ano em que eu fiquei parada. E aí quando eu decidi fazer uma segunda graduação, eu decidi ir particular para não ter esse problema de greve, conseguir formar dentro do prazo. Eu fiz o meu ensino médio no colégio estadual, não tinha base para fazer o Enem, assim, eu não estava preparada, eu não estava estudando. E eu vim direto para a faculdade particular por causa disso. Eu acho que é uma prova muito extensa e muito cansativa e não mede o esforço e conhecimento real do aluno e que é desigual, acaba sendo uma disputa desigual porque entra uma minoria, você tem uma base de escolaridade, a gente tem uma base na escola pública muito ruim comparada a algumas particulares, então acaba sendo desigual essa disputa dos alunos, sem falar que a prova é muito cansativa, então não mede o seu real conhecimento daquilo que você sabe, e sim do cansaço que é levado em conta por causa da prova. Eu acho que a faculdade devia ser para todo mundo, sabe? Todo mundo devia ter acesso à faculdade. Danilo, eu acho assim, que todo mundo tem condições de entrar numa universidade, num colégio, enfim, em qualquer instituição de ensino. Não precisamos de cota. Acho que todo mundo é capaz. Se não tem uma deficiência mental, então não há distinção de nada, de raça, de religião, nem de pretensão sexual, e nada. Eu acho que a pessoa é capaz do teu conhecimento e entrar em qualquer vaga de qualquer situação. Então eu não concordo com essas vagas de raça, né? Porque o negro tem menor facilidade de entrar. Eu não concordo com isso. Eu acho que ele é capaz sim. Se ele tem conhecimento, ele é capaz de entrar em qualquer instituição de ensino. Não precisa ter vaga nenhuma ainda. Isso aí já é um preconceito. Já é um preconceito que a sociedade está se valendo disso. Bom, eu primeiramente comecei pensando em fazer Direito, porque os meus pais sempre disseram que era um curso muito bom, muito... Não sei, a gente pensa em ganhar muito dinheiro. Acho que basicamente era isso que eu pensava no ensino médio, que eu tenho que me formar porque assim, eu não gostava de nenhuma matéria do ensino médio. Não tinha nenhuma que me interessava. Então assim, eu vou fazer biologia porque eu gosto muito de biologia aqui. Não tinha nada disso. Então eu vou para uma área que basicamente não tinha exatas e que ia me proporcionar um futuro melhor, acho. E aí eu tentei muito e a nota de Direito era muito alta. E aí eu tentei até fazer em particular, fiz um período na Estácio. E aí depois eu decidi que não era aquilo que eu queria fazer e acho que aí que eu comecei a ver que, na verdade, a gente tinha que fazer um curso que a gente gostava de verdade, que tinha alguma coisa que eu tinha que encontrar nesse tempo. E aí eu fiquei um período assim, sem fazer nada, e eu fui me descobrindo. Fiz muitas pesquisas, e assim, psicologia até era uma das minhas opções. Mas aí eu terminei descobrindo, dentro da faculdade mesmo, que era o curso que eu sempre sonhei em fazer. Então, primeiro porque era a minha primeira opção de curso, antes da particular. E aí, quando eu cheguei aqui, mesmo sendo a minha segunda opção de curso, eu gostei bastante, só que eu não estava me identificando muito por causa das disciplinas e tal, tive bastante dificuldade. E aí, quando surgiu essa surpresa, que eu nem sabia que eu tinha passado, na verdade, foi até no meio do período daqui, eu resolvi, e também porque me sentia mais à vontade, eu já tinha amigas que estudam lá no mesmo curso e tal, então foi basicamente por causa disso. Quando eu me preparei para o vestibular, eu fazia aula à tarde. Quando eu terminava as aulas normais de ensino médio, eu fazia como se fosse um pré-vestibular na minha própria escola. E aí o meu foco sempre foi passar através do Enem, mas eu não tinha assim, uma universidade específica. Eu só sabia o curso, que era letras, e que era com inglês. Então eu só foquei nisso. Na UERJ eu nunca descartei a possibilidade de passar. E aí, depois do Enem, eu só foquei na discursiva da UERJ bastante,
porque eu tinha tirado uma nota assim meio razoável. Eu falei, então tenho mais esperanças de passar na UERJ do que em qualquer outra através do Enem. Então eu sempre foquei nisso, principalmente na discursiva da UERJ, e sempre com inglês, porque era o que eu queria. A gente, quando faz a matrícula numa universidade pública, principalmente, a gente espera ter um ensino bom, sabe? E poder ter um diploma reconhecido. E quando a gente chega lá e tem greve, assim, é meio desanimador, com certeza. Não só para os alunos, mas também para todos os funcionários, professores que não estão recebendo salário para trabalhar. Então, assim, apesar de ser ruim para todo mundo, eu acho válido, sim, ter greve, porque não adianta você ir trabalhar sem receber salário, certo? Porque você tá trabalhando para receber, para você se sustentar. Tem gente que depende desse dinheiro para isso. Então, acho válida a greve, sim, porque as pessoas têm que reivindicar o direito delas. E mesmo sendo ruim, é isso. Eu não acho que vai acabar a universidade, eu acho que vai ter um jeito. O ano que vem, que é ano de eleição, pode ser que alguma coisa mude, mas no geral é isso. Tá, eu sempre estive dividido entre dois cursos, geografia e cinema, bem diferentes, inclusive. Geografia porque eu sempre gostei, sempre tirei boas notas, e porque é a opção mais fácil de passar no Enem. Cinema eu sempre fui apaixonado mesmo, mas eu nunca assim peguei uma câmera assim, para gravar realmente, fazer alguma coisa, escrever um roteiro. E a dúvida era entre essas duas. Geografia, eu pensei que se eu passasse eu viraria professor, então eu resolvi desistir. Inclusive cheguei a passar para uma universidade bem longe daqui, mas eu desisti. E tentei cinema depois, mas logo depois também desisti, porque eu achei não só a dificuldade de passar no Enem, já que eu não era assim de estudar muito, mas como também talvez eu não fosse para isso mesmo, talvez eu goste mais de assistir do que necessariamente de fazer. Então eu resolvi tentar jornalismo, que eu pensei, pô, jornalismo pelo menos você pode falar dessas coisas, e talvez eu falando dessas coisas seria melhor do que fazer. Então eu tentei, em 2014 fiz um pré-vestibular e não passei, mas eu consegui uma bolsa do FIES, que começou a valer na metade de 2015. Comecei a fazer particular e desde então eu tenho gostado bastante. A gente aprende bastante entre televisão, impresso, agora de rádio, por exemplo. E eu estou na agência da faculdade, a gente faz matérias da instituição e às vezes até de fora. Fizemos da Bienal, a gente às vezes faz de matérias mais assim exteriores mesmo. E eu estou gostando bastante, a gente escreve bastante, eu percebi que eu gosto de escrever as matérias, às vezes escrevo crítica de cinema e eu tenho me achado aqui. Talvez ainda não seja uma grande paixão, mas eu acho que eu estou no caminho certo, a cada período melhora um pouco. Então, assim que eu acabei a faculdade lá em São Paulo, eu decidi, trabalhei lá por algum tempo, mas o meu foco sempre foi mudar aqui para o Rio de Janeiro. E eu tenho um amigo, um super amigo, que me acolheu aqui um mês até eu conseguir um lugar para ficar. Aí, conseguindo esse lugar para ficar, eu logo arrumei emprego, consegui um emprego. Então, assim que eu terminei o colegial, eu já antes mesmo de terminar o colegial, eu já estava pesquisando que curso que eu ia fazer e eu já queria imediatamente começar a estudar. Então, por isso que eu não foquei tanto em fazer faculdade pública, porque daí eu teria que fazer cursinho para poder prestar Enem e aquela coisa toda que a gente já sabe. E, assim, foi meio desespero da minha parte mesmo em querer adiantar minha vida e correr atrás.